Hoje é quarta-feira, 29 de agosto. Está entrando no ar mais um giro de notícias aqui no canal do TF. E você sabe, você só encontra notícias do Botafogo. Ezequiel está muito próximo de um acerto com o Cruzeiro. Matheus Nascimento brilha com a seleção brasileira sub-15. Carly diz, jogadores conversam sobre o projeto de Moreira Salles. E o Ezequiel está muito próximo de um acerto com o Cruzeiro. O Rogério Ceni, que é o técnico do Cruzeiro, pediu a contratação desse menino, que fez um grande campeonato pernambucano pelo Sport, foi eleito o melhor jogador da competição, mas no Campeonato Brasileiro caiu muito de rendimento, perdeu a vaga até mesmo para o Yuri. Como eu trouxe ontem no plantão aqui do canal, o Ezequiel e o Botafogo pensam o quê? Que o empréstimo seria melhor para ele poder ter uma visibilidade maior na Série A do Campeonato Brasileiro. E muitos se perguntam por que o Botafogo não aproveita o Ezequiel, que não tem um jogador de área, um extremo, porque o Alvinegro teria que fazer uma proposta de pelo menos R$500 mil. E vocês sabem que o Botafogo não tem nada em relação à grana dentro dos seus cofres. Outro ponto, quanto que ficará essa negociação, quanto que o Botafogo receberá, quanto que o Sport receberá? Pelo que eu pude apurar do lado do Botafogo, a negociação será de R$500 mil, no valor do empréstimo até o final do ano, com o Cruzeiro pagando este número à vista, já que o Botafogo precisa de grana. O Sport receberia pela taxa de vitrine, valor que a equipe pernambucana não confirma, mas do lado do Botafogo eu tive essa confirmação, de 10%, então R$50 mil. O Alvinegro ficaria com R$450 mil. Então, para o Botafogo, será uma negociação que pode render um fruto maior no futuro, porque o Ezequiel pode ser negociado. Existe ainda um ponto, um gatilho no contrato do Ezequiel com o Cruzeiro de que poderá ser renovado até o final do Campeonato Mineiro do ano que vem. Muita gente quer saber em relação ao valor do passe fixado. Pelo que eu pude apurar, o Botafogo quer no mínimo 4 milhões de euros pelo Ezequiel. Menos do que isso, não existe nenhum tipo de composição, como eu trouxe isso até mesmo quando o Atlético Paranaense queria comprá-lo. É um jogador que o Botafogo vê como um valorizado no mercado depois de uma boa temporada na equipe do Sport, principalmente no Campeonato Pernambucano. Depois caiu, como eu trouxe anteriormente. E é isso. O Ezequiel vai vestir a camisa celeste. O torcedor botafoguense pode esperar o quê? Que ele tenha destaque nessa equipe. Ele não enfrentará o Botafogo pela cláusula contratual. O Botafogo vai colocar isso em cláusula. Para a gente resumir tudo, R$500 mil, 10% do valor para o Sport, o restante para o Botafogo, R$450 mil. E o Ezequiel será jogador celeste até o final de 2019. E Matheus Nascimento voltou a ser destaque pela seleção brasileira sub-15. Em partida realizada ontem lá no Chile, o jovem alvinegro marcou 3 gols. É isso aí, um hat-trick. E a seleção nacional venceu por 5-0 a chilena. Matheus Nascimento é um fenômeno, né? Um fenômeno. O que esse menino tem feito, o que esse menino faz de gols é algo assustador. Tem 15 anos, está no sub-17 do Botafogo. E talvez ele seja um dos jogadores que mais precisem dessa profissionalização. Por quê? Na transição do sub-15 até sub-17, sub-18, o jogador precisa fazer muita musculação, ele precisa ganhar corpo. Matheus é franzino. Hoje não tem condição alguma de disputar uma partida com um jogador mais forte. Imagine o Matheus disputando uma bola com o Dedé. Será atropelado com todo o talento que ele tem. E da maneira que o Botafogo é hoje, com a estrutura que o Botafogo tem para a base, o Matheus não teria um desenvolvimento que o potencial dele tem. Que o potencial dele mereça, que o potencial dele produza. Seria um jogador que acabaria perdendo passos, poderia perder até mesmo um tempo na sua carreira. E acontecendo a profissionalização com o Matheus seria fantástico. O Botafogo tem plano de carreira, já trouxe isso aqui, tem uma entrevista inclusive com o Manuel Renha, que ele fala isso aqui no canal do TF. Então, mais uma vez, Matheus Nascimento brilhou pela seleção nacional, marcando 3 gols. É craque, é diferente e o botafoguense tem que valorizar. É um menino que, se tivesse num time de mais mídia, seria vendido por 100 milhões de euros. Mas como é no Botafogo, um time que ainda não tem esse poder de barganha,
não tem como vende hoje para pagar salário de funcionários, jogadores por qualquer miséria, ano que vem, com tudo estruturado, o Botafogo tendo um futebol profissional, uma profissionalização na base e no futebol principal, não vai precisar de vender o Matheus por qualquer migalha. O caminho dele será a Europa, até mesmo de repente com os 18 anos de idade, porque ele é do nível de Rodrigo, Vinícius Júnior, Reinier do Flamengo. Ele é desta naipe, é um jogador deste pedigree. E você teria que negociá-lo. Não tem como você segurar um craque no futebol brasileiro, ainda mais da maneira que é. Além dos torcedores, os jogadores do Botafogo estão totalmente, digamos que na expectativa em relação ao projeto de profissionalização, o chamado projeto dos irmãos Moreira Salles. Carly, em entrevista coletiva ontem em General Severiano, falou sobre isso e de outros temas em relação ao Botafogo. A Botafogo TV cedeu as imagens aqui para o canal do TF. Inscreva-se na página lá do Botafogo, porque é muito importante você assistir o conteúdo do clube. Lógico que si yo falo que no conversamos es mentira porque estoy há 4 años aquí y yo veo y consumo todo lo que se fala y lo que sai nas matérias. Mas a gente está un pouco longe de lo que pode acontecer e nosso presente é tentar fazer-nos o melhor dentro do campo para deixar a Botafogo o melhor possível. Então, lo que você fala, eu já tinha conhecimento disso porque também a gente conversa muito sobre estadísticas e los números son claros, mas también eu acho que evoluímos mucho en nuestro trabajo. Claro que falta caprichar en algunos detalles para así no tener esa estadística quizá que está marcando que nuestro presente no es tan bom como fue en un principio. Hoy el fútbol se define mucho en los detalles y quizá no juego con Chapecoense aconteció eso, ¿no? Por detalle la gente no consiguió ganar el juego y así vamos sumando quizás falta de puntos que en esa estadística que você marca la gente está por baixo. Carly, agora, assim, um pouco, eu sei que não é o teu setor, que você é da defesa, mas como você falou, tem que caprichar para poder chegar com mais perigo na frente. Não é só uma questão do ataque, né? Também precisa criar um pouquinho mais, talvez até a ajuda dos homens de trás também, os laterais que sobem. Você já fez gols de cabeça, o Gabriel ainda não fez, mas no Atlético Mineiro fazia. O que falta, assim, talvez para reforçar esse lado ofensivo, para que as finalizações aconteçam como anteriormente, que o Botafogo seja mais perigoso, como você falou? Você foi claro na pergunta. Eu acho que para chegar bem no ataque, a gente tem que começar caprichando desde la armación del juego, que nace en los zagueiros, en los laterales, en los volantes del juego. Entonces, para llegar a un buen ataque precisamos de una buena construcción y estamos trabajando para eso porque sabemos que estamos precisando de que la bola llegue mejor en nuestros atacantes para que eles possam chegar ao gol. Aqui, Carly, que a gente falou muito sobre números e estatísticas, né, aqui nessa coletiva, mas se a gente olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está lá em 9º, depois os times do Rio aqui, né, Flamengo, Botafogo, por exemplo, Vasco, Fluminense está lá embaixo. E a gente sente, eu não sei, eu queria ouvir de você como capitão mesmo, a reação da torcida depois do jogo contra a Chapecoense, assim, muitas vaias e tudo mais, dá até a sensação de que o Botafogo está numa situação complicada no campeonato, brigando lá embaixo. A gente percebe que esses 10 primeiros jogos conseguiram colocar vocês ali numa situação, entre aspas, confortável, podemos dizer assim, né? Vocês estão no meio da tabela ali com 23 pontos em 9º. Como é que você, como líder, como capitão do time, vê esse momento que vocês estão vivendo, assim, que sabe que tem ali uma oscilação, né? Não está tão bem quanto vocês gostariam, mas que ainda na tabela é uma situação, podemos dizer, até boa, né? No, lógico que a gente ficou com muita raiva porque era uma oportunidade que deixamos passar, que não supimos aproveitar porque a gente haber ganado o jogo contra a Chapecoense íbamos a ficar muito bem posicionados na tabela,
Mas el fútbol brasileño es muy difícil y sabemos que los puntos que perdimos aquí en casa los tenemos que ir a recuperar en Porto Alegre y estamos confiantes en que la gente puede conseguir eso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui do canal do TF. Se vocês gostaram e for a primeira vez que você estiver aqui, inscreva-se no canal. Se você for um frequentador assíduo, ative o sininho para saber quando eu estiver aqui. Se você não for assíduo, mas estiver aqui às vezes, deixa aquele like, porque o like é muito importante. Qualquer pessoa pode deixar o like não custa nada. É só ver o lá. Pô, o vídeo tem 10 mil, só tem 1000 likes. Não dá deixar meu likezinho maroto aqui, que o Thiago Franklin merece. É a maneira que você tem de curtir o meu trabalho, é deixando esse like aqui. Tô de capa, link da capa aqui na descrição do vídeo. O Rocher, o conteúdo do canal é bom. Às 18 horas, um outro vídeo. Eu acho que vocês vão gostar. O tema será: por que as empresas estrangeiras podem focar no Botafogo SA? Bom tema, daqui a pouco estou de volta.